A dieta low carb, que é baseada na restrição de carboidratos, voltou à moda com tudo aqui no Brasil. Segundo o Google, principal site de buscas da internet, ela foi a dieta mais procurada em 2017 pelos brasileiros. Teve um aumento de 986% em relação a 2016. Mas essa semana, um estudo norte-americano chamou a atenção. Ele indica que esse tipo de alimentação pode diminuir em até 4 anos a expectativa de vida dos adeptos à dieta. E para falar sobre essa e outras dietas muito praticadas aqui no país, eu converso agora com a nutricionista Fernanda Drummond. Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço, gente, a participação. Fernanda, para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que é a dieta low carb. Então, de uma forma bem simples, o próprio nome já fala em inglês, low, então é uma baixa quantidade de carboidrato. E essa baixa em relação ao que a gente tem de uma faixa de distribuição de carboidratos na dieta, que é o recomendado, que seria o saudável. Então, abaixo dessa faixa que seria saudável, a gente já considera uma low carb. E essa quantidade baixa, o saudável seria em torno de 45 a 65 e abaixo de 45, então, passa a ser uma low carb. A gente vai ter low carb aí de 5, 10, 15 e até 40%, então, ou até 44% seria uma low carb. Tem uma dieta restrita em carboidratos. Sim, aí ela restringe o carboidrato, mas aumenta a quantidade de proteínas e gorduras animais e vegetais, né? E há uma diferença aí na qualidade da alimentação, né? Isso. Existem diversos tipos de low carb por aí. As pessoas podem fazer uma low carb que elas vão retirar os carboidratos. Então, elas vão retirar o arroz, a mandioca, a batata, os salgadinhos, os bolos, os sanduíches. Então, tudo que tiver carboidrato, pão, pães, macarrão, massas, elas retiram. E aí, elas vão substituir isso por proteínas e lipídios. As proteínas seriam o quê? Seriam as carnes, se fosse proteína de origem animal, seriam então as carnes, os peixes, os ovos, ou podem substituir também por proteínas de origem vegetal, como o feijão, a ervilha, o grão de bico. E também aumenta a quantidade de lipídios, já que se reduzir o carboidrato, você vai ter que subir alimentos fontes de outros nutrientes, macronutrientes, que seriam as proteínas e os lipídios. Então, o lipídio, elas acabam consumindo mais óleos, igual também tem muita gente consumindo óleo de coco, acreditando que ele também, o consumo frequente de óleo de coco faça bem à saúde. Tem também o abacate, que está na moda, que seria uma boa fonte de gordura vegetal. E tem também ótimas fontes de gordura vegetal, que são as castanhas, as oleaginosas, aí, como a castanha do Pará e a castanha de caju. Lipídios, só para esclarecer, são as gorduras vegetais, é isso? Lipídios são gorduras de forma geral. Aí a gente tem gorduras tanto em alimentos de origem animal, quanto em alimentos de origem vegetal. Então, aquela gordura ali da picanha, ela é uma gordura que é de origem animal, porque ela está na carne. Agora, a gordura da castanha de caju, o lipídio do abacate são gorduras, são lipídios que são de origem vegetal, que a gente encontra em alimentos de origem vegetal. Então, tem low carb, que a pessoa peca por um excesso de proteínas e lipídios de origem animal, e aí a gente tem uma quantidade maior de gordura saturada. E tem também as pessoas que fazem uma low carb, mas um pouco mais saudável em relação à low carb com excesso de proteína e lipídio de origem animal, que comem mais, que consomem mais vegetal. Que aí se aproxima um pouco mais de uma dieta vegetariana, mas que o problema dela ainda é a restrição de carboidratos. Sim, além da low carb, a gente tem o chamado jejum intermitente, né? Que intercala períodos em que a pessoa come com períodos em jejum. Tem pessoas que ficam até 24 horas sem comer. Esse tipo de dieta, ela é recomendado? Quais os riscos, quais os benefícios? Bom, essa prática de dieta, assim como a low carb, ela não tem um respaldo científico. Então, nós não consideramos que esse tipo de hábito, de dieta é saudável. O jejum intermitente, a pessoa fica muito tempo sem comer. Ela pode ficar 8, 12, 16 e até 24 horas sem ingerir nenhum alimento. Esses jejuns as pessoas tomam chás, então é a única coisa aí, chá e água que elas podem ingerir, mas nutrientes elas não estarão ingerindo. E eu vejo um grande risco nesse tipo de comportamento, porque as pessoas estão fazendo suas atividades do dia a dia, trabalhar, pensar, estudar, e isso demanda muita energia para o cérebro. Então, pode ter uma chance maior de desmaiar, elas vão sentir mais cansadas. Então,
é antiprodutivo e sem contar que o nosso organismo precisa sim de nutrientes. Então não vai ser uma coisa que a pessoa vai conseguir levar a longo prazo. Ela pode emagrecer tanto pela low carb quanto pelo jejum intermitente, mas vai ser momentâneo, vai ser um emagrecimento rápido em curto prazo, mas que logo depois a chance de ganhar peso até mais do que o foi perdido é muito grande. Então por isso a gente não recomenda esse tipo de dieta. E não há um respaldo científico de estudos que comprovem que são eficazes? Não há um respaldo científico. A gente tem, sim, vários estudos, igual recentemente saiu um sobre low carb, falando que o baixo consumo de carboidratos aumenta a mortalidade. No ano passado, nessa mesma revista, também teve um outro estudo, também falando dessa parte da low carb. Então, a gente está ainda caminhando com esses estudos, mas o que a gente sabe? As pessoas não conseguem manter essas dietas a longo prazo. Longo prazo eu falo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E aí depois de tanto tempo de restrição, a gente acaba tendo maior chance de ter reagir de forma mais compulsiva com aqueles alimentos que a gente gosta e deixou de comer. E aí a gente tem um reganho de peso que também não é favorável à saúde, nem é o objetivo de quem está fazendo. Sim, Fernanda, outra dieta, paleolítica. Muitos especialistas defendem que não é uma dieta, é um estilo de vida. Quais as características? É recomendada? A dieta paleolítica veio dos hábitos da época paleolítica. Só que hoje a gente não está mais nessa época. A primeira coisa é pensar até qual a idade que o homem paleolítico vivia, 35, 40 anos. Alguém aqui hoje quer viver só até 40 anos? Então, a gente está com outro estilo de vida, outros hábitos, então não faz sentido a gente seguir essa dieta. A paleolítica, para quem não conhece, ela é baseada em consumir alimentos vegetais que são plantados ou que a gente tenha que caçar e pescar. Caçar e pescar não é nenhuma prática do nosso cotidiano. Então, aquela dieta... Mas que tem uma criação em casa, né? Tem uma criação. Que também é difícil hoje em dia, né? Sim. E aí, até pensando em criar em casa, a gente até incentiva por causa dos alimentos orgânicos. Isso sim é uma excelente forma uma excelente forma de poder se alimentar livre de agrotóxicos. Então, a dieta paleolítica, ela tem sim comportamentos que são interessantes a partir do momento que você consome um alimento que foi plantado. Mas não podemos levar a ferro e fogo porque a nossa época hoje é completamente diferente do período paleolítico. Sim, dieta ideal existe? Dieta ideal, eu costumo falar com meus alunos que é aquela que a gente dá conta de fazer. E o que a gente dá conta de fazer? Uma alimentação equilibrada. Se você tem a ideia de que dieta é uma coisa que tem prazo para começar e prazo para acabar, a chance grande é dela não dar certo, de você emagrecer e depois ganhar mais peso do que ficar com peso maior do que o que você começou. Então, na nutrição não tem segredo, a gente tem que ter paciência e mudando os nossos hábitos devagar, aí a gente vai adequando os nossos hábitos, comendo de forma equilibrada, nós podemos comer de tudo, e aí um nutricionista vai saber te falar qual a moderação, com qual proporção desses alimentos que você necessita, de acordo com os seus hábitos alimentares, com a sua cultura, com a sua disponibilidade financeira, para que você tenha qualidade, tenha saúde e atinja o seu objetivo. Sim, para quem está pensando em começar uma dieta, rapidamente, principais erros? Eu acho que o principal erro de todo mundo quando começa uma dieta é querer perder peso para ontem. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é que se a gente está há 20 anos tendo um hábito alimentar, a gente vai ter uma dificuldade, é natural a gente ter essa dificuldade, é natural a gente ter vontade de consumir alimentos. Então, o que a gente tem que buscar é um aprendizado. De novo, é como se você fosse aprender a dirigir, fosse aprender a andar de bicicleta. Ninguém pega o carro no primeiro dia e já sai dirigindo. Então, é uma reeducação que a gente fala, uma reeducação alimentar, é cultivar novos hábitos. E a gente vai fazendo pequenas mudanças e à medida que isso vai acontecendo, quando a gente vê, a gente já fez grandes mudanças na nossa alimentação e está com uma qualidade de vida, com certeza, muito melhor do que a gente começou. E a ajuda de um profissional antes de começar uma dieta, né, Fernanda? Sim. Nós nutricionistas estamos estudando, estamos aí para poder orientar, não só pensando em dieta, em perder peso, mas pensando na qualidade de vida como um todo, na longevidade e pensando também, por que não, no prazer e na satisfação que é se alimentar. Afinal, todo mundo aqui com certeza gosta de uma pizza, de um chocolate, de um churrasco e isso deve fazer parte sim dos nossos hábitos alimentares.
Sim, a questão, então, fica aí a dica, é a moderação, fugir dos modismos, né, Fernanda? Sim, modismo não leva a lugar nenhum. E procurar a ajuda de um profissional sempre antes de começar qualquer dieta. Tá certíssimo. Muito obrigada. Obrigado você, Fernanda, pela participação, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Muito obrigada.